Amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui unidos em prol da palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar com vocês no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15. Nós vamos por etapa. Primeiro vamos nesse versículo 15. Diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então, agora a gente está vendo... Agora a gente está vendo que é a proposta que Deus está fazendo para a gente. Deus fala assim, vê que te proponho. Então ele está falando assim para você, ou você aceita ou você não aceita. Isso é uma proposta que eu, Deus, estou fazendo com você. Estou fazendo com cada um de nós aqui neste momento. Ele fala assim, hoje, então não é amanhã, é hoje, é agora, é nesse momento que Deus está falando conosco. Ele nos propõe a vida e o bem. O que é a vida? A vida é você ter Deus, você ter a presença de Jesus em você. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente fala que Deus está nos propondo a vida, na realidade Ele está nos propondo ter dentro de nós a presença do Seu Filho, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus junto a cada um de nós. E isso Ele está nos propondo. Ele fala que Ele propõe a vida e propõe o bem. O bem por que o bem? Porque quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos amáveis, nós nos tornamos mais fáceis de sermos próximos aos nossos semelhantes. E essa proximidade do nosso semelhante faz com que nós nos tornemos, segundo a palavra do Senhor, amor a cada um deles. A forma de vida que nós passamos a ver o nosso próximo, nós vamos amá-lo como a nós mesmos. É um diferencial muito grande. É uma coisa muito linda que Deus propõe para a gente. Mas, por outro lado, Deus fala a morte e o mal. O que é a morte? A morte é você entrar no pecado. Porque o pecado é a separação de Deus para com o homem. E esse pecado é que nos conduz à morte, porque a palavra de Deus em Romanos ela fala que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que nos precaver, nós temos que entender essa proposta que Deus está fazendo para cada um de nós. Ele está nos propondo hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O que é o mal? O mal é o inimigo que toma a frente das nossas vidas. O mal é o inimigo achar campo, achar brecha em nossos corações, em nosso ser, para ele poder nos usar. E aí ele fala assim, se guardares o mandamento que hoje, de novo, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Então o que a gente tem que entender? Que existem normas, existem critérios de Deus para com as nossas vidas. Nós não vivemos uma vida à mercê de nós mesmos. Nós vivemos uma vida à mercê de cumprir os mandamentos, os estatutos, os juízes de Deus em nossas vidas. Seja no nosso falar, seja no nosso pensar, seja no nosso agir, seja no nosso olhar, seja na maneira com que nós trabalhamos e nos posicionamos diante daquilo que Deus quer que nós façamos aqui sobre a face da terra. Nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui por mera coincidência, nós estamos aqui para sermos cumpridores desse mandamento de Deus. E quando nós nos tornamos servos do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, quando eu guardo os mandamentos do Senhor, não adianta eu guardar um e falhar em 9, não adianta eu guardar 9 e falhar em 1. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus. Eles são 10, então eu tenho que guardar os 10 mandamentos de Deus. São os estatutos, porque aqui Deus revela o caráter dele para conosco. E por sua vez, nós para com ele. Porque do momento que nós guardamos os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, nós passamos a ter em nossas vidas o caráter de Deus.
aquele que é soberano, aquele que impera, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a honra e tem toda a glória. E é assim que Deus quer para cada um de nós. Ele fala que nós seremos prósperos. Não essa teoria de prosperidade, de carro novo, casa, não é isso que Deus está falando. A prosperidade nossa é caminharmos sobre a face dessa terra, termos os bens que a terra pode nos dar, é de Deus isso, mas sempre guardando os estatutos de Deus, mas sempre vivendo dentro da palavra de Deus. Um dos estatutos mais primordiais que Deus nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós sejamos fiéis, sejamos de palavra, sejamos de convicção. As pessoas que veem a nós a cada dia, ou nos veem a cada dia, elas possam ser para nós a importância que nós tanto precisamos, porque muitas das vezes nós somos para eles a Bíblia que eles nunca leram. Então isso é muito importante. Que Deus nos abençoe, que Deus venha falar profundamente aos nossos corações e guardar essa palavra. Deus está nos propondo. E Deus, quando propõe, Ele propõe o bem, Ele propõe a vida, Ele propõe a morte, Ele propõe o mal. Cabe a cada um de nós escolhermos o caminho que devemos andar, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio e Ele nos respeita. Então nós devemos ter sempre em nossas vidas essa convicção de que eu sou de Deus, eu pertenço ao reino dos céus, eu não sou deste mundo, Deus está presente em minha vida. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez a Tua palavra falar aos nossos corações. E nós rendemos graças, honra e louvor a Ti, porque só o Senhor tem na Sua palavra a primícia para as nossas vidas. Que possamos cumprir os Teus mandamentos, os Teus juízos, os Teus estatutos, com dignidade e soberanidade sobre a face dessa terra. Que o nosso próximo possa ver Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu gostaria de pedir a vocês para compartilhar esse link. Você possa clicar, se inscrever, possa divulgar, possa expandir esse link para os seus familiares, as suas redes sociais. E que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.